Bom, então agora, pessoal, eu vou falar um pouquinho do volume e da pressão dos gases, né? Então, vou falar um pouquinho, dar algumas definições para vocês. Então, quando um gás é introduzido no recipiente, as moléculas, como eu já disse para vocês, ou átomos, né? Dependendo se é um gás formado por moléculas ou átomos, elas movem-se livremente dentro desse espaço, né? Ocupando todo o seu volume. Então, aqui na minha sala, se eu de alguma forma liberar algum gás que esteja enclausurado, né? Esse gás vai ocupar, então se eu tiver uma garrafa, um cilindro de hidrogênio, por exemplo, liberar um pouco, abrir esse cilindro de hidrogênio, o hidrogênio vai se espalhar pela sala toda. Eu vou poder dizer que o volume desse gás é a sala toda. Tá? Dessa forma, se eu tiver mais de um gás aqui, o volume desse gás, de todos esses gases, né, de cada um deles independentemente, então vamos pensar na nossa atmosfera que é composta principalmente por hidrogênio, por nitrogênio e oxigênio, né? Se a gente for pensar aqui na nossa atmosfera, ou aqui nessa sala especificamente em que eu estou, o nitrogênio, qual que é o volume do nitrogênio nessa sala? É o volume da sala toda. E qual que é o volume do oxigênio nessa sala? É também o volume da sala toda. Então não interessa quantos gases, e se eu soltasse aqui, abrisse uma garrafa com hidrogênio dentro, o volume do hidrogênio seria o volume da sala toda, porque como a gente tinha falado antes, o gás ele não tende a se aglomerar, ou uma partícula não vai se mover independentemente da outra, e vai se mover livremente pelo recipiente inteiro em que ela está localizada. Tá? Então é isso que eu quero dizer com isso. Tá? E a pressão ela é definida pela unidade, aliás, desculpa, ela é definida por, vamos ver se eu consigo usar o ponteiro aqui, por força sobre área. Tá? Então essa aqui é a nossa pressão. Primeira vez que eu estou usando isso no PowerPoint, minha letra não ficou muito bonita, né? Então a pressão é definida por força sobre área. Então aqui a gente tem dois exemplos da pressão exercida. Então eu posso, a partir de uma área grande, eu acabo exercendo uma pressão pequena, né? Então se eu pegar 100 newtons e aplicar numa área de 100 metros quadrados, eu vou ter uma pressão de 1 newton por metro quadrado. E o newton por metro quadrado é igual a Pascal, que é a unidade que vocês vão ver bastante aqui na nossa físico-química, tá? Então, na nossa disciplina aqui vocês vão ver bastante. Em compensação, se eu usar uma área pequena para aplicar uma força, eu vou conseguir uma pressão bastante elevada. Então, a gente tem dois casos aqui. Um caso onde a gente tem 100 newtons sendo aplicados em 100 metros quadrados, resultando numa pressão de 1, né? Força sobre área, 100 dividido por 100 dá 1, né? E aí a pressão de 100 newtons, da força, né, exercida de 100 newtons numa área de 1 metro quadrado vai gerar uma pressão de 100 newtons por metro quadrado. Tá? Quando que a gente percebe essas questões aqui, que uma força pode nem ser tão grande, numa área bastante pequena, resulta numa pressão elevada, vocês vão lembrar bastante. Quando a gente pisa num prego, por exemplo, o nosso peso nem é muito grande, mas a ponta do prego é muito pequena. Então, aquela ponta do prego ali, ela exerce no nosso pé, num eventual acidente onde a gente pise num prego, exerce uma pressão enorme e por vezes é muito dolorosa, né? Então, isso é uma forma de a gente sentir a pressão, essa relação da pressão com a área, né? da força com a área, resultando em pressão que pode ser muito alta em áreas muito pequenas ou muito baixa em áreas maiores. Tá? Então eu vou passar adiante e vou mostrar para vocês como que é medida a pressão. Tá? Então a pressão é medida principalmente por um barômetro, né? Um barômetro, esse instrumento aqui é um cilindro carregado em mercúrio que é virado num recipiente cheio de mercúrio. O que acontece? A atmosfera, a gente está sempre sob pressão. Qual pressão? A pressão atmosférica. Tá? Essa pressão atmosférica ela é devido à ação da gravidade, que puxa os gases tudo para o centro da Terra, né? E aí a gente fica sofrendo a pressão do ar atmosférico, no caso, né? Então aqui, quando a gente solta esse cilindro cheio
tipo um tubo de ensaio, né, cheio de mercúrio dentro de um recipiente rico com mercúrio, o que acontece? A tendência era esse material todo cair, só que ele acaba não caindo. Por quê? Porque a pressão atmosférica exercida nessa superfície aqui mantém uma coluna de mercúrio de altura H. Tá? Essa altura H aqui, ela não vai mudar com o diâmetro do meu cilindro, nem se eu aumentar muito o comprimento do meu cilindro. Então, se eu aumentar bastante para cima aqui o comprimento do meu cilindro, tá? Se eu aumentar bastante para cima o comprimento do meu cilindro, como eu estou mostrando para vocês aqui, tá? Se eu aumentar o comprimento desse cilindro muito, a altura da coluna de mercúrio ela não vai mudar. Ela vai ser para uma atmosfera, para a atmosfera padrão que a gente tem, um ATM, né? Ele vai ser sempre 760 milímetros, tá? Só que se a gente mudar e ir para um lugar onde a pressão atmosférica é menor, vai diminuir esse valor aqui de H. Então, a pressão atmosférica ela é lida pela altura dessa coluna de mercúrio, e a gente sabe que um ATM tem 760 milímetros de mercúrio. Essa é uma unidade de pressão também utilizada. Tá? Minha letra ainda não está muito boa, porque eu ainda estou aprendendo a usar eu usava em outro software, né? Então não ficou muito legal, tá? E aí aqui a gente tem, quando a gente quer medir, isso aqui é para medir a pressão atmosférica, o barômetro, né? Quando a gente quer medir a pressão de um gás num recipiente, a gente usa manômetros, né? E os manômetros, normalmente a gente conecta o recipiente com um gás a um tubo na forma de U com mercúrio dentro do tubo. Aí o que acontece? Vai ter um duelo ali entre a pressão atmosférica e a pressão do gás. Então, esse caso aqui, a gente tem a pressão do gás igual à pressão atmosférica. Nesse caso específico, a pressão do gás é maior que a pressão atmosférica. Então, o gás, a pressão do gás, ela consegue sustentar a pressão atmosférica mais a pressão da coluna de mercúrio. Tá? E nesse caso aqui, a pressão do gás é menor que a pressão atmosférica, porque a atmosfera consegue empurrar a coluna de mercúrio mais para cima. Então, significa o quê? Que a pressão do gás mais a pressão da coluna de mercúrio vai ser igual à pressão atmosférica. Tá? A gente não vai se dedicar a calcular a pressão da coluna de mercúrio, vocês vão aprender isso lá em hidrostática. Tá? Então, PHG, vocês vão aprender isso nas partes de hidráulica lá do nosso curso, que tem em física, se não me engano, tá? Tem essas partes aí. Então, a gente não vai se dedicar a ensinar isso em hidráulica. Tá? Então, bom, pessoal, ali eu fiquei um pouco parado, porque cada slide que passa eu posso cortar ou ir adiante. Eu achei que tinha travado aqui o vídeo e acabei fazendo aquela pausa ali que ficou meio esquisito, tá? Mas eu não quis cortar, porque senão ia ter que gravar o slide inteiro de novo, tá? Eu tinha feito 2 slides, eu tenho que gravar tudo de novo, então peço desculpas a vocês pela pausa. Tá? Mas o que eu queria falar ali, e talvez eu não tenha terminado direito, tá? É que a gente não vai se dedicar ao conteúdo que é mais sobre a coluna de mercúrio que tinha ali, como calcular a pressão exercida pela coluna de mercúrio. Eu não vou me dedicar a isso, vocês vão ver em física, em hidráulica mais tarde também vocês vão aprender, tá? Na disciplina de física e no nosso currículo de metalurgia também a gente vai ver. Mas o que a gente vai fechar aqui, o que eu sempre vou utilizar na aula, no fim das aulas, um exercício ali para fixação do conteúdo quando couber o exercício, tá? Então, quando for mais teórico, a gente fica só com a aula. Quando for mais de exercício, a gente resolve o exercício, até para utilizar o exercício como um meio de vocês aprenderem, tá? Então, vamos lidar aqui um pouquinho com unidades de pressão, tá? Então, primeiro eu vou passar para vocês os padrões das unidades de pressão, tá? E aí depois a gente vai para a solução. Então, a gente sabe aqui, que um ATM, tá? Um ATM vale
101.325 pascais, que também é igual a 101.325 quilopascais, tá? Que também é igual a 760 milímetros de mercúrio, que também é igual a 760 Torricelli, tá? Que é uma medida equivalente aqui aos 760 milímetros de mercúrio. Então, o que a gente faz aqui para calcular? A gente pode usar a regra de 3 ou pode usar um método aqui que eu gosto muito de usar, que é usar uma fração para retratar a igualdade e cancelar as unidades de medida. Então, vamos usar o azul para resolver o Pascal. Então, a gente tem assim, 1,2 atm vezes, aí olha só, a gente sabe que eu posso multiplicar uma coisa por 1 sobre 1, né? Então, eu posso multiplicar esse cara aqui, ó, se eu estiver multiplicando 101.325 PA dividido por 1,0 atm, eu estou multiplicando por 1 sobre 1, certo? Correto? Porque 1 pascal, 101.325 pascal, vale 1,0 atm, certo? Então, é 1 sobre 1 aqui. Tá? Só que o que acontece? Como eu estou usando unidades diferentes, o ATM vai cortar com o ATM. E eu vou chegar aqui, infelizmente eu não fiz o cálculo, devia ter colocado uma colinha aqui. Vou fazer o cálculo agora, 1,2 vezes 101.325 vai dar igual a 121.590. 121.590. Eu vou usar o pontinho aqui, né? Aquele pontinho que divide o milhar, né? 121.590 pascal, tá? Vamos usar o mesmo método aqui, dessa vez para resolver em verde, né? Para resolver a letra B, né? Que é 1,2 atm para quilopascal. Então, ali a gente vai ter 1,2 atm e a gente sabe que 101,325 pascal, né? Desculpa, quilopascal, né? Aqui é um vírgula, tá? Ali é um ponto. E aí, dividido por 1,0 atm. Aqui, de novo, é 1 sobre 1, porque 1 atm vale 101,325 quilopascal, tá? Como aqui é só um múltiplo, né, a gente vai chegar à conclusão que o número dá igual, a única coisa que vai mudar é a vírgula. O resultado vai ser 121,590 quilo. Isso aqui é um K, tá? Quilopascal, tá? E aí, para fechar, a gente sabe que essas unidades são iguais, então quando a gente achar em milímetro de mercúrio, a gente vai achar em Torricelli. Tá? Então, vamos lá, em laranja aqui, né? A gente vai para 1,2 atm, mesma coisa, 1 sobre 1 aqui, né? Vamos lá, 760, aqui lembra que tinha o corte aqui, né? ATM com ATM, então a gente tem 760 milímetros de mercúrio dividido por 1,0 atm, porque 760 milímetros de mercúrio é igual a 1 atm, então estou dividindo 1 sobre 1 aqui, eu estou multiplicando, é uma fração que esse cara aqui é igual a esse, só está mudando a unidade, tá? E aí a gente vai e corta o ATM e a gente vai achar aqui que é igual, que isso aqui dá, vamos fazer o cálculo aqui, 1,2 vezes 760 vai dar 912 mmHg. E a gente sabe que o milímetro de mercúrio é igual a Torricelli. Então, isso aqui também vai ser igual a, então, o C e o D aqui, a 760 Torricellis. Tá? Então, esse é o nosso resultado do exercício de hoje. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Tá? Eu agradeço de todos a atenção
e até a próxima aula, tá? Tchau, tchau e até breve.